Olá pessoal, tá começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Hoje estamos com o time completo, a Van tá de volta, ela não conseguiu estar na última gravação. Agora vamos com tudo. Diretor, roda a vinheta que eu vou falar o tema depois. Pessoal, hoje a gente vai tratar um assunto importante. Deu tudo errado, o que fazer? Não basta o síndico ter informações para decidir, ele tem que saber sair de situações difíceis e inusitadas. Tem que ter jogo de cintura, tem que ter experiência, tem que saber entender o lado humano das coisas. Vamos falar um pouco sobre isso. Priscila, você quer começar? Vou começar com uma observação. Ninguém é infalível. Você tem que ter o timing de resolver o problema, certo? Esse timing precisa ser curto, né? Então, experiência, vontade, proatividade e informação é que vão te ajudar a resolver esse problema. Bagagem e conhecimento. Quanto mais você tiver, vai ser menor o tempo que você vai resolver o problema. É isso. Certo. Quem diz que não erra, mente. Todo mundo erra. O negócio e além disso, é quem procurar para obter essas informações. Né? A gente precisa estar cercado de pessoas de confiança. E o ponto importante, né, que nós tomamos inúmeras decisões todos os dias, né? Às vezes a gente não tem todos os elementos e a gente precisa decidir. Inevitável. Tem muitas vezes que a gente tem que ir pelo caminho menos danoso, né? Tipo, que você sabe que não vai dar 100% certo. É importante a gente tentar entender uma coisa que assim, é imprescindível. Nós, síndicos, somos gestores. Gestores precisam tomar decisões. As decisões, elas devem obrigatoriamente serem aquelas que menos cause prejuízos. Isso para qualquer parte, isso também falando de forma generalizada, porque qualquer outro caso, ele vai ser tido como específico, e aí é o caso concreto. Mitigar riscos é o que nós devemos fazer, porque o risco, ele existe a todo momento, agindo ou se omitindo, porque toda ação ou omissão, ela efetivamente vai trazer um resultado. E qual será esse resultado? Pode ser um resultado danoso, pode também não ser um resultado que não dê aí não tenha nenhuma circunstância. Isso é fato. O que eu percebo muito no mercado condominial é que tem muita gente batendo muito no peito, como um pavão, dizendo que são super síndicos, super heroínas, super. Todos aqui estamos humanos, graças a Deus por isso, porque senão seriam extraterrestres esquisitos e muitas vezes o desconhecido causa um pânico. Mas uma coisa é certa, sim, falharemos. Só que a minha intenção foi essa. Então eu acredito que muito vai da intenção da pessoa que estará ali à frente, gerindo algo. Eu entendo que muito vai da forma como será efetivamente resolvido o problema. Eu entendo até que, falando assim de forma mais universal, tudo é intenção e forma. E aí aquela questão também, como síndico de condomínio, eu preciso necessariamente trazer para mim todas as responsabilidades, ou eu posso dividir essa responsabilidade para uma assembleia, que aí sim soberana, porque eu vejo que muitos problemas acontecem nas gestões e com gestores, quando eles abraçam uma causa, se sentindo, eu sou o síndico, entende? O He-Man tinha força, nós também temos, só que tem um limite, né? Que aí entra no limite das nossas atribuições verdadeiramente falando. A frase do Carlos. O Carlos é o amor da minha vida. Veja, eu coloquei assim na minha apresentação, primeiro slide.
o síndico pode muito, mas ele não pode tudo. E ainda bem por isso. E aí, se a gente tiver essa humildade Essa é a de palavra. entender de que nós somos muito fortes, muito competentes, muito tudo, mas também alunos, não é? Bem vulnerável. Ainda vulneráveis. Vamos errar e ainda bem por isso, porque não existe gente perfeita neste mundo, em outras esferas, em outros planos, acredito que sim, mas aqui somos todos imperfeitos caminhando para a evolução. E quando der uma M grande, e pode dar uma M grande, nós temos que ter o plano A, B, C, D, para saber de que forma que nós nos protegeremos o patrimônio do condomínio, e assim vai. Por isso que existem aí seguros de responsabilidade civil, e assim por diante. Antes de passar para você, Carlos, fazer um... Ninguém deixa o Carlos falar. Não, eu vou passar para ele. Eu só quero fazer um vínculo aqui com o que a Van falou. A omissão também é uma decisão. Sim. Então, não é porque você simplesmente escondeu o problema embaixo do tapete que você deixou de tomar a decisão. Você decidiu não encarar aquele problema. Então, você vai pagar por isso lá na frente. Para mim, essa é talvez a pior das decisões de um síndico profissional, é ser omisso. Porque eu gostaria de usar duas palavras-chave que foram ditas aqui pelas meninas. A primeira, infalível, a segunda, humildade. E as duas estão conectadas simplesmente pelo quê? Tem uma outra frase que eu costumo usar nas minhas apresentações em assembleias, que diz o seguinte: olha, eu não sou e não pretendo, nunca pretendi ser super-herói. Partindo desse princípio, eu sou falível e eu posso cometer erros. O que eu entendo ser extremamente importante para os bons profissionais numa situação dessa é, errei, fiz uma grande M, tá bom. Então, como a gente faz para corrigir isso? E nessa hora, eu parto do princípio que vale, inclusive, se a pessoa é nova no mercado, ela nunca passou por isso, consulta outros colegas que já têm mais experiência, pede ajuda. Ninguém Não é obrigado a feio, saber né? tudo. Exato, ninguém é obrigado a saber tudo. Conversa com pessoas, por isso que é importante você ter um relacionamento legal com profissionais, colegas da área, né? Mas é justamente para garantir que numa situação dessa, de repente você está passando por aquela situação pela primeira vez, mas o seu colega que já tem mais experiência, ele já passou por algo similar e ele já tem mais ou menos um caminho Tem o das caminho das pedras pra te pedras. mudar. E uma outra questão, Carlos, muito bem colocado por você. Vejam, pedir ajuda, além de um sinal de humildade, mostra inteligência. Uma questão que a gente vê no mercado hoje de forma bastante pesada e tóxica é gestores permitirem que membros de conselho os tratem como marionete, utilizando aquele profissional para fazer com que ali os seus pleitos particulares sejam colocados na gestão. Eu sempre gosto de trazer a seguinte premissa: eu não me vendo por nota fiscal. Eu renuncio, e todo mundo sabe que eu devo ser a rainha das renúncias. Peraí, que a gente tá competindo. Porque nenhum CNPJ vale um AVC, e a moralidade é uma obrigação, se honestidade é DNA, enfim. Mas eu vejo hoje muitos síndicos, desculpem a palavra, mas se dando mal, né? Para não falar nem palavrão, porque senão a gente... Se dando mal mesmo na gestão, sendo pessoas decentes e honestas, mas porque permitem que outras pessoas as utilizem como escada, como chão, como piso, como ponte para os seus interesses escusos. Recentemente, numa das minhas renúncias, eu fiz assim: recomendação da gestora, que todos os membros do conselho sejam aí expurgados. Eu recomendo, como gestora que sou, síndica de todos, terminei minha frase falando: eu não sou síndica de alguns, sou síndica de todos. Recomendação da gestora para muitas unidades privativas, mandei um dossiê para todos eles e depois renunciei, óbvio. Como é que eu vou ser síndica de um condomínio que de repente vou ter perseguição depois das pessoas ali que só pensam nos seus próprios interesses? Eu coloquei lá, me posicionei. Recomendação da gestora: destituição de todos os membros do corpo diretivo que não prezam pelo coletivo, que perseguem os amigos e os supostos inimigos. Mandei isso. Quem tem coragem de fazer isso? Eu tenho. Mas sabe por que eu tenho? Porque eu tenho uma coisa chamada responsabilidade. E a responsabilidade do síndico não é no CNPJ da empresa, nome fantasia. Não, eu sei. Não, eu não sei. Tá lá. Então, até nisso,
a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque às vezes você não faz a M grande na ação, mas você permite que te usem Pra fazer. para fazer. E aí o resultado o que é? Você ou ele é partícipe, é cúmplice. Isso que é feroz no mundo de Você ou hoje. ele não, é você, porque você, o seu CPF que tá lá. Sim. Então é você. O cara só vai ficar desmoralizado no condomínio se o síndico ainda tiver coragem De expor. de expor o cara. Porque senão, ele ainda sai com o rabo entre as pernas, me perdoe o termo vulgar, mas eu acho que pro tema vale a pena falar, sai como se fosse um crápula, um cara horroroso, mas na verdade, lembrem-se, tô numa situação de um crime, tô lá junto, puxa, me diga com quem tu andas que eu te direi quem és ainda, vale muito esse ditado popular. Então, isso daí é uma causa. Você falou da minha frase, eu aprendi essa que você acabou de usar também. Nenhum CNPJ vale um AVC. Eu repito isso sempre. Não. E aí é aquele negócio que nós já tratamos em várias ocasiões aqui. Vale a pena você ser uma pessoa figurativa em que o seu CPF responde por tudo que acontece ali dentro do condomínio, só para você poder ter um contrato de um condomínio que te dá uma remuneração, mas que você está sabendo que está agindo de forma errada? Sinceramente, aí cada um tem os seus princípios, os seus valores. Eu tenho certeza que quem está nessa mesa Eu não presto esse papel. não se presta a esse... Mas tem muita gente que faz. Sim, mas é aí que eu acho... Eu posso voltar? Eu acho que a gente estava falando disso antes de começar, e a Vanessa bateu no ponto certo, a questão da humildade. Essa, para mim, hoje é o que está mais pegando, que está mais me irritando dentro do nosso mercado. Que as pessoas criticam muito. As pessoas entendem que são deuses e que sabem fazer tudo. Nossa, e olha, que pecado enorme, né? Os pavões achando que são Deus. Veja, aqui todo mundo é infalível, todo mundo é humano, todo mundo quer o seu lugar ao sol, todo mundo quer ganhar dinheiro, dinheiro é energia, tem que ganhar dinheiro mesmo, mas de forma honesta, de forma decente, de forma correta. E aquela questão, Pri, a humildade é a rainha das virtudes. Sim. Quem não é humilde não é nada. Essa que é a grande verdade. Eu vejo hoje um monte de gente pavão que, de repente, porque tem um título, um rótulo, enfim, se acha mais que o outro. E assim, Ninguém bate ninguém, cara. pra fazer nada, entendeu? E aí eu vejo, eu falo, gente do céu, que coisa! E assim, é muito blá, 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 muito mi. Daqui a pouco dá pra fazer uma sinfonia aí com relação aos que a gente vê ouvindo, kkk. E aí, olha que tipo de situação que nós estamos lidando hoje no mercado. Então, olha, gente, quem não cometeu um erro vai cometer. A questão é, vamos mitigar, vamos minimizar, vamos aí tentar diminuir os riscos e para isso tem seguros. E uma coisa importante hoje, eu já vejo vários condôminos achando que porque o síndico tem um seguro de responsabilidade civil, ele deve arcar por problemas que é de responsabilidade do condomínio. Não sabe nem o que significa seguro de responsabilidade civil. Pois, não sabe nada. E aí é aquela coisa, a pessoa que quando ela não sabe, fecha a boca e vai estudar, porque inteligência vem da bunda. Ou pergunta. Ou pergunta, pede ajuda, mas não crie juízo de valor para vomitar coisas que não tem nada a ver. Eu vou contar pra vocês uma situação, o Rogério vai lembrar disso. Acho que foi a melhor reunião de conselho que a gente fez na vida. Na verdade, não foi de conselho, foi de restauração de fachada. A gente entrou no prédio. Eu já sei o que ela vai falar. A gente entrou no prédio, eles já estavam discutindo quem ia ser o prestador, já tinham aprovado a restauração de fachada, fizeram... Não, deixa só para contextualizar, o conselho já tinha decidido como ia ser a obra, por onde ia começar, por onde ia terminar, o que ia fazer, o que não ia fazer, tudo. Eles, um conselho... E a empresa tinha que fazer aquilo que eles determinassem com o melhor preço. A gente tinha mais de 20 orçamentos sem nenhum parâmetro, sabe? Não tinha critério, não tinha escopo. Não tinha nem o escopo de como você ia avaliar, né? Porque tem aquela questão lá, é terceirizado, é próprio, funcionário, quanto ao seguro, piriri. E isso não tinha sido equalizado nas propostas. Bom,
a gente pegou as propostas para equalizar e a gente ficou sabendo que existia uma comissão da fachada. E aí resolvemos fazer uma reunião com essa comissão. A gente entra, a gente senta, tem um moço sentado quietinho. Sentadinho, né? Você lembra? E aí, a pessoa começou a falar. Mas foi meia hora falando besteira. E falando de uma moça que era dessa comissão e que tinha ajudado muito, que pelo que as pessoas falavam, nós não a conhecíamos, porque nós tínhamos acabado de entrar, e que tinha ajudado muito na preparação, mas que estava adoentada, então fazia 6 meses que estava afastada. E eu falando, não, porque ela tá errada, cadê ela que não tá aqui agora? E, de repente, esse senhor, Quando eles pararam. quando eles pararam de falar, pediu a palavra. Lógico, né? Aí, assim, tenho que confessar que eu até pré-julguei. Eu falei, pronto, lá vem mais besteira, né? Porque Mas tudo bem. Aí ele falou, meu nome é tal, eu sou o marido da tal, que era a mulher. Eu sou especialista em auditoria de restauração de fachada. nossa. Eu gostaria de falar pra vocês que tudo que vocês estão falando é besteira. Foi Vocês baixo. deixam eles falarem, porque eles não deixavam a gente falar. Porque eles já eram, né? Já tinham todos As soluções. prontos. Eram os senhores dos anéis. E tá tudo errado o que vocês têm falando. Foi assim, fantástico. Com aquele cara, a gente aprendeu muito. Que maravilhoso. Muito. Então é assim, aproveitar as oportunidades. Muitas vezes, e aí você falou de conselho e tudo mais, você não pode ser marionete, mas você pode escutar o que as pessoas têm a lhe isso. dizer. É isso. E melhorar a performance com essas questões. Porque eu entendo que o aprendizado, ele não tá naquela pessoa que só te coloca a mãozinha e fala, tá tudo bem. É naquele que, de repente, traz os pontos de divergência. E aí, obviamente, como eu disse, Que te faz sempre a intenção e forma. Se a intenção é construtiva e a forma é educada, é claro que você vai dar todos os ouvidos. O problema é que tem muita gente que não tem uma intenção boa e a forma é inescrupulosa. Então, você tem que filtrar. Mas tendo esses 2 pontos como parâmetro, intenção e forma, isso pra tudo na vida, tá? Pra tudo. Intenção e forma, funciona. Mas exatamente isso. As pessoas podem te ajudar, podem te ensinar, a gente aprende todos os dias, né? Às vezes você tem um problema que você não tem a mínima ideia. Eu tenho certeza que era você o problema dos bichinhos na mata do condomínio. Saruê? Eu também tenho saruês. Eu tenho, mas que problema. Não, do tipo, você vai ter que aprender sobre saruê, você vai aprender... Sim, aprender como lidar. Você vai falar... Mas não era o Carlos. Não era, era um que tinha mico, um macaquinho. Eu não lembro Tem saruê, tem macaco, tem tudo. E a gente, por exemplo, uma vez se deparou com uma coruja. E aí, o que você faz com a coruja? Coruja não, deixa silvestre. Não, né? Ela não conseguia sair. Ela estava na garagem, né, de um lado para o outro, machucada. Você tem que chamar. Mas até o ambiental chegar, a coruja estava lá. A gente ficou sabendo, já estava 2 dias na garagem. Sem O que comer. coruja come? Eu não tinha ideia do que coruja come. Ratinhos. Gabi, veterinária. Não, foi ratinho. Gabi, pelo amor de Deus, o que coruja come? Ela falou, compra carne moída, faz como se fosse uma minhoca. Mas Vai quem... pegar, entendeu? Desculpa, eu não tenho esse tipo de força. Se fosse cachorro, ele virava. Mas com coruja eu tive que pedir ajuda. Então é humildade. Eu não vejo humildade. As pessoas hoje são as senhoras da verdade. Nossa. Não, E mesmo, e até, desculpa te cortar, Carlos, mas a gente aprende na faculdade de Direito que existem várias correntes para o mesmo assunto. E as pessoas não levam isso em consideração. Elas estão certas E uma questão, né? não posso falar a palavra. O tempo, ele que traz essa experiência, né? O Rogério começou a fala, trazendo essa questão da experiência. Eu posso ter ali todas as teorias, todas as doutrinas, todos os conhecimentos, tudo aquilo, mas a prática, ela também vale. Se você não souber usar, não adianta nada. E assim, vamos respeitar quem veio antes, né? Eu gosto muito de trazer a questão da constelação, que é a questão da ordem. Vamos respeitar quem veio antes. Quem veio antes sabe mais. Vou dar um exemplo aqui, ninguém vai me falar que é o contrário. Gabriel Carpar. Poxa, ele veio antes, ele entende antes, vamos ouvi-lo. Eu posso até não concordar, mas eu vou ouvir
Eu vou ver o que eu posso refletir. Vamos trazer a reflexão. Ele veio antes. Eu vou querer falar que eu entendo mais do que o Gabriel Carpá, que veio antes. Não posso. E olha, vou falar que anos de atuação na área, tenho humildade, experiência ele tem. tenho humildade pra te falar. Deixa eu pensar um pouco, eu já te ligo daqui a 40 Sem minutos. falar que aprende muito com a gente. Ele falou ontem. Isso, falou isso ontem. E assim, isso é humildade. E lembrem-se, a gente pode chegar ao mesmo patamar que ele. E ele estará ali também mais tarde no patamar dele. Então, ele sempre vai estar antes e a gente depois. Ao infinito e além. Vamos ser discípulos também, não é? Eu vou para encerrar É a isso. participação, porque eu sei que você vai encerrar o programa. Teve uma frase que foi dita agora há pouco aqui, e que eu vou dar uma recomendação, uma sugestão para os nossos colegas síndicos, né? Esses que têm a pretensão de achar que sabem tudo. Pensa naqueles grupos de WhatsApp que você vê moradores, condôminos, às vezes, falando as maiores bobagens sobre um assunto técnico. Por quê? Porque hoje em dia todo mundo tem opinião para tudo. Todo Né? mundo É tem que saber tudo. impressionante. Você não for, é feio você dizer não A sei. pessoa, sei lá, o cara é economista, Ninguém mas ele fala, não se sei. propõe a dar opinião sobre limpeza de caixa d'água. Sei lá, eu estou usando um exemplo aleatório, né? Fora o Dr. Google. Então, as pessoas... eu tenho... Doutor Paulo, eu tenho um conselheiro de um condomínio que eu cumpri meu mandato e falei assim, não quero mais participar, não quero mais Deixa brincar. outro tchau. Eu tinha um conselheiro que eu apelidei ele de Mr. Google. Né? Tudo para ele encontrava no Google. Tudo, enfim. Mas acho que é importante as pessoas terem ciência do seguinte, olha, experiência conta muito e conta demais. Deixa as pessoas que têm experiência, pelo menos, dar o parecer delas. Se você vai querer seguir ou não, aí é um problema seu. É o risco. Mas é um risco. Agora, não queira ser o Superman, que achar, não, deixa comigo que eu resolvo. Quando você não tem o traquejo, a vivência, porque você pode estar indo por um caminho que às vezes vai ser bem mais difícil lá na frente. Além de tudo, a gente lida com pessoas. As pessoas, elas não têm não é matemática, né? Uhum. É isso. E olha, achismo. Achismo é para quem não sabe. Quando a gente sabe, a gente fala, eu creio, eu acredito, eu entendo. Quando quem acha, não sabe. Eu lembro disso no segundo ano da faculdade de Direito. Eu comecei falando uma frase, eu acho isso, o professor falou, então você não acha nada. Você não sabe. Mais de 100 alunos na sala, eu olhei e falei, nunca mais eu vou abrir a boca para falar. Se eu estiver achando, eu vou procurar saber antes, né? E isso é humildade também, né? É aprender e assim, quando a gente delega, e o síndico tem aí por uma missão, delegar tarefas, delegar quem está atrás. Será que as pessoas para quem eu estou delegando as minhas tarefas, delegando determinadas atividades, será que elas são tão competentes quanto eu, de repente? Será que elas estão preparadas para aquela questão? Então, essa é uma questão de reflexão. Uma coisa... Chega. Pera, não. Uma coisa que eu tenho certeza é que elas As meninas são... Elas precisam ter... elas precisam ter a humildade de te perguntar e querer aprender com você. Então, é o que eu digo. A equipe tem que estar na mesma sintonia. Senão não funciona. Pessoal, acabou nosso tempo. Antes que alguém mais queira falar, o assunto é bastante importante, tem bastante coisa para falar, né? Mas assim, acho que a mensagem que a gente tem que passar é a seguinte: ninguém sabe tudo. Nós, como eu falei no começo, como todo mundo falou aqui, nós tomamos decisões diárias e muitas decisões, principalmente quem tem bastante condomínio, quem tem um só, todo mundo. Condomínio é decisão o tempo inteiro. Você vai errar. O importante é você ser ético, transparente, assumir o erro, assumir que não sabe e tocar em frente. Porque o primeiro que te atacar a pedra é o que mais erra. Então, vamos tocar dessa forma, que eu acho assim, não se desespere, ache o melhor caminho e vamos em frente. Obrigado pela sua audiência até aqui. Curta nosso conteúdo, compartilha, procura a gente nas plataformas de áudio e a gente se vê semana que vem. Um abraço. A
Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.